Eu e a sardinha aqui. Pronto. 22 anos e foi uma benção nosso culto ali ontem. Tá bom? Vamos estar meditando rapidamente. Eu digo rapidamente, né? Mas daqui a pouco eu estou vendo, o negócio vai voando. É porque o tempo passa muito rápido, gente, entendeu? Vamos lá meditar na palavra de Deus em Lucas capítulo 7, o versículo 11 a 17. Nós vamos chegar à conclusão, é a nossa ideia chegar à conclusão de que a nossa vida, de modo geral, ela passa por questões de lutas, né? E algumas famílias têm umas, outras têm outras. Mas nesse texto aqui, onde a gente vai fazer um tema, né? Nós estamos com o tema de, seja luz. Aqueles que ficam, estão envolvidos com o Senhor, frutifica. É mais ou menos assim o nosso texto, nosso tema. Todavia, hoje nós vamos falar sobre 3 episódios que aconteceram nos evangelhos. Especificamente né, no capítulo 7, que a primeira multidão, a caravana 1, encontra-se com a caravana 2. Ou seja, a caravana da morte se apresenta diante da caravana da vida. E é aqui que a gente vai estar meditando e seguindo nesse caminho aí. E diz assim, de repente a minha tradução é um pouco diferente. Diz assim: logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E ele se levantou-se, sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, regiões circunvizinhas. Paremos em sua cabeça. Pai Santo e Pai querido, a palavra tua foi lida nessa manhã, e nós te pedimos autorização, Deus, e a autoridade para falar sobre ela. Te pedimos também que o nosso coração esteja sensível para ouvir a tua voz. Nada mais do que isso. Muito obrigado pela tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, a primeira coisa que a gente começa vendo aqui no capítulo 7 é um pedido de socorro. Pedir socorro a Jesus para que, quem que pede? Um centurião pede um socorro a Jesus para que o seu servo seja curado. Esse é o primeiro episódio, primeiro momento. Uma vez que ele tinha um grande apreço e carinho pelo mesmo, né? Jesus tinha um carinho por ele, e ele vai, aliás, o centurião tinha um carinho por Jesus e vai lá de encontro. A segunda questão aqui, Jesus está em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum, admira a fé deste centurião e parte para a cidade de Naim, o qual se compadece da viúva e cura o menino, né? Na sequência, Jesus cura inúmeros doentes, lá em Naim, cura além do menino, algumas outras pessoas, alguns doentes, e os discípulos de João pedem testemunho. O capítulo se inicia com essas discussões. Os discípulos de João, lembra que João vinha batizando ali no Jordão? E só que o Espírito Santo não tinha descido ainda. E aí, os discípulos queriam ser batizados. A ideia deles era que o batismo era apenas histórico, e não o novo nascimento, na vinda ali do próprio mestre. Então eles vão lá perguntar a Jesus se era mesmo Jesus que era o Filho de Deus, ou teria que esperar um outro. E aí Jesus diz que vem e vê. A passagem da viúva de Naim só é mencionada pelo Evangelho de
Lucas, nenhum outro evangelho você encontra. Em nenhuma outra parte do evangelho você pode ver. Mas encontramos algumas referências sobre ela nos outros evangelhos. E com essa referência, nós podemos ver a ressurreição de Lázaro, porque uma faz um link com a outra, conforme João capítulo 11, verso 44, e a ressurreição da filha de Jairo, que é em Marcos capítulo 5, verso 21 e 23. Agora, o que essas três histórias têm em comum? O que essas três histórias têm em comum? Elas têm em comum a morte de alguém. Nos evangelhos, Jesus vai tratar de três mortes. Quais são essas mortes? Como eu já disse, o filho da viúva. Naim era a cidade, não o esposo da viúva. Primeiro, o filho da viúva. Segundo, a filha de Jairo. E terceiro, a morte de Lázaro. Agora, qual é a relação, como eu disse aqui? A morte, está envolvida aí os três acontecimentos. Agora, o que é morte? A gente fala dessa palavra, e às vezes algumas pessoas até têm medo dessa palavra, A morte, na verdade, é a cessação completa da vida, da existência. É o falecimento, ou alguns o óbito. Para Salomão, o Provérbios, em Salomão, o sábio Salomão, ele diz que é a separação da matéria e do espírito, como ele diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, para Salomão, é a separação da matéria com o espírito. A morte é um espírito. A morte é um espírito. E como a morte é um espírito, ele será, ou ela será, a última coisa a ser aniquilada, desaparecida, extirpada. O único que tem domínio sobre a morte é quem? É Deus. Deus dá permissão a este agente espiritual a cortar o único fio de prata. Como diz lá a Escritura, o único fio de prata, Deus dá oportunidade, deu permissão para que esse espírito faça. Agora, toda raça humana não tem domínio sobre a morte. A gente sabe de uma coisa, que desde o processo do nascimento, a gente está projetado a se findar, seja com 80, com 90, com 100, pela sua robustez, chegar até o final da nossa existência. Isso é regra e ninguém muda, Ninguém muda. A morte, na verdade, ela tinha toda a autoridade na terra. Ela tinha uma autoridade incrível. Ela ceifava todos que via pela sua frente, com guerras, com pandemias, com pestes, com tsunami, com maremoto, com brigas de vizinhos, briga de marido e mulher, com briga de irmãos e amigos. Ela saía fazendo, e claro, evidente, continua fazendo a desgraça. A morte tinha toda essa autoridade e autonomia para fazer exatamente o que ela queria. E, aliás, ninguém, absolutamente ninguém podia questioná-la. Ninguém podia questioná-la. Mas, no meio da história, ela encontrou alguém diferente da terra. Quem foi esse alguém? Opa! Então ela tinha toda essa autonomia. Ela fazia o que queria, mandava e etc, etc. Quando, de repente, quem que aparece na frente dela? Jesus. Aí começa uma história, algo diferente. Por quê? Porque agora toda a autonomia que ela tinha começa a ser cessada. Tanto é que a gente vê quem foram as três pessoas ou duas pessoas que foram que não experimentaram a morte. Alguém lembra aí? Foi Elias. Quem foi o outro? Enoque. Tem mais alguém que não experimentou a morte? Do corpo físico, tá? Estou falando do espiritual, não. Não, acho que não. Matusalém só teve uma idade bem avançada, 965, mas ele partiu. Eu acho que são os dois, Então a morte tinha toda a autoridade, ela fazia o que queria. Acontece na história, apareceu alguém extraordinário. Esse alguém chama-se Jesus. Na cruz do Calvário estava o Deus e estava o homem. O Espírito e o Divino estavam ali presentes.
O homem caído, porque havia sido crucificado, mas interiormente estava o Cristo, o ressurreto, o leão da tribo de Judá, o rei, o general. O homem que levou sobre si os nossos pecados estava ali pregado na cruz. Contudo, todavia, porém, aparece ali, na verdade, o Cristo, o rei, o ressurreto. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, diz assim, ó, o apóstolo Paulo tanto entendeu isso e percebeu que ele diz assim, olha, era como se a morte todos os dias estivesse querendo pegar o apóstolo Paulo. Declaradamente, se você for pegar as escrituras alinhadas, declaradamente, mais ou menos 45 pessoas queriam matar Paulo. Declaradamente, fora o governo romano, né? Declaradamente. E aí, Paulo estava costumeiramente andando, né? E se apresentava próximo dele, quem era? A morte. Ele vai em naufrágio, viajar, tem um naufrágio. Ele está ali perto da morte também. Só que Paulo entendeu isso quando ele diz assim, olha o que ele diz. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai chegar um outro momento que ele diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu já disse que onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte, o inferno? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Ele já começa a dizer assim. Só que ele vai e fala uma coisa muito bacana, que ele diz assim, olha, o morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Olha, o apóstolo Paulo sabia quem ele estava servindo, quem ele estava envolvido, que ele não tinha medo dessas questões. Quando alguém fala para o outro, não sei o que de morte, vamos mudar essa história aí, porque eu não gosto disso não, é um negócio pesado, tá? A gente começa a querer mudar o foco. Mas quando o apóstolo Paulo percebe que ele tinha plena certeza de quem ele confiava, de quem ele estava servindo. Citamos acima, durante o ministério do próprio Jesus se cruzou com 3 mortes. Como eu disse, a filha de Jairo, o segundo, o menino, que é o filho da viúva da viúva da cidade de Naim, né? E o terceiro, o defunto aí mais famoso que nós conhecemos, que é Lázaro, que até na música aparece. Agora, simples o entendimento, quando a morte entra no seio de uma família, o que ela traz consigo? O que ela traz? Primeiro, tristeza. Segundo, separação. Terceiro, dor, angústia. E ela traz uma também, sabe o quê? Despesa. É impressionante o negócio. A morte não é um problema que vem e você resolve de forma imediata. Não, você não consegue resolver de forma imediata e instantânea a questão da morte. Ela é tão venerada, a morte é tão venerada, e ela gosta de se aparecer, que o que ela faz? Que ela tem um ritual. Quem já foi em velório aqui? Para muita gente, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas ela é tão venerada que ela conhece, ela gosta de alguns rituais. O que eu estou falando aqui não é para que você tenha medo, pelo amor de Deus, é para que você entenda que no poderio da morte, aparentemente, tem um poder supremo muito maior do que a morte. Quem é esse poder supremo? É Jesus, e a gente vai ver isso aqui, nas 3 famílias que ele passou, ele mudou a história dessa família. E aí, no ritual da morte, a primeira coisa que vem é o quê? O banho. Reunião formal. Coloque em uma urna, chamada de caixão. Em alguns lugares tem até, na verdade, uma empresa que trata exatamente para deixar o cidadão lindo ou a cidadã linda. Bonito, né? Agora, se for no interior da cidade, alguém já foi aqui no interior e já viu alguma coisa dessa natureza? Eu já morei no interior, então eu sei do que eu estou falando. Primeiro,
Eles reúnem os seus amigos, famílias e amigos. Ficam a noite toda velando um com o outro ali, o corpo. E aí, tem um detalhe que eu percebi nesses negócios. Eles ficam comendo um biscoito creme crack. A noite toda comendo biscoito creme crack. E aí bota um cafezinho lá no canto, e aí, além do creme crack, tem mais algumas questões que eles fazem. Que é bate-papo e contar piada. Contar a história de todo mundo. Meu Deus, eles sabem, o povo sabe de história. Eu nunca vi um negócio desse. Alguns mais cansados, vai fazer o quê? Vai dormir. Outros vão lá, acende uma fogueira e começa. E tem aqueles que, se porventura, dependendo da família, era alguém que estava meio envolvido com a sociedade, alguma sociedade de bares, etc, etc. Aí aparecem aqueles amiguinhos com algumas cachaçinhas, né? Tem que ter ali do lado. Então percebe que a morte ela é tão terrível, ela é tão ruim, ela é tão esquisita que ela gosta de ser venerada. Aí a gente acha que acabou. Não, vem para o segundo cortejo, vem para o segundo rito, né? A gente acha que acabou ali aquele ambiente de tristeza, de angústia, de separação, tal, aquilo. Vem o segundo, qual é? O cortejo fúnebre. Estão percebendo que na história, das 3 histórias tem alguma coisa parecida? Vem o cortejo fúnebre, qual é? Algumas cidades, algum carro preto na frente. Se for uma pessoa que tem uma grana um pouco melhor, aquele caixão todo oponente, né? Todo pretão, bonitão, como se o defunto fosse ficar ali a vida toda, né? Ali vai a família, o carro na frente, a família atrás. Na cidade do interior é diferente também. Cidade do interior é diferente também. Vai alguém com uma rodazinha, como é que é o nome daquilo? De flores, na frente, andando. Uma coroa, né? Andando. Vai o caixão um pouquinho assim na frente, com 4 pessoas segurando, ou alguém empurrando. E dependendo do lugar onde você vai morar, o bairro que você morar, vai andar a cidade quase toda. E a... Hã? Não, carroça não me chegou, já passou já. Não, eu só lembrei daquele filme da Onda Compadecida. Olha pra cá. Aí, vai aquela multidão ali. Aí, olha que negócio esquisito, né? Você vai passando pelos comércios ou pela cidade, porque a cidade é pequena, mas para um negócio desse ela se torna o quê? Grande. As portas do comércio começam a baixar. Pode estar pegando fogo o comércio. Todo mundo para, baixa as portas, todo mundo ou fica do lado de dentro ou fica do lado de fora de cabeça baixa. Olha como é que a morte gosta de ser venerada. Já percebeu um negócio desse? E aí ela vai seguindo, o cortejo vai seguindo. Mas a gente acha que para por aí, não é? Acabou por aí. Não. A morte ainda deseja um pouco mais ser venerada. Ela gosta. Lembra? Olha, a gente está onde? Saiu de uma casa, do ambiente de casa, para o cortejo. Agora ela vai para onde? Para o cemitério. As 3 histórias exatamente tem isso. Tem a história da filha de Jairo, que estava onde? Em casa, um ambiente de fúnebre. Tem a história do filho de Naim, do filho da viúva, da cidade de Naim. O que acontece? Caminho. E a terceira vai para onde? Cemitério. Quando chega no cemitério, a gente acha que acabou a história por aí, mas não. Quando chega no cemitério, parece que todos falam assim, agora vai. Agora vai o sofrimento de lá da casa até lá. Quando chega no cemitério, fala, agora vai chegar lá, vai botar ou no buraco ali, ou naquela urna ali, né? Vai fechar o pedreirozinho lá que está batendo aquela massa, acabou, segue. Aí vem um da família, levanta a mão e diz, quero ver. Abre aí que eu quero ver. E aí abre de novo o caixão. Alguns, né? Não são todos. No interior tem isso. Abre o caixão e quer ver de novo. Ou quando alguém da família que ficou devendo algumas questões para aquele defunto, né? Porque tem família que fica devendo, já percebeu não? Fica devendo, fica uma culpa nas costas que só Jesus negar. Aí chega na frente, começa a chorar, começa isso. Posso contar a história do mais que não esteja vendo, né? Mas vou contar essa história aqui. O meu irmão de criação faleceu, né? A nossa mãe, que era minha madrasta, na verdade, e a gente seguiu nesse mesmo trajeto. Esse trajeto que eu estou falando aqui foi feito, direitinho. Quando chegou lá, tinha que cavar um buraco lá e colocar. O que ele fez?
Eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto. Ele foi, o que aconteceu? Escorregou e caiu dentro do buraco. Olha, me perdoe, mas eu ri naquele dia. Todo mundo lá chorando e eu comecei a rir. Pô, eu não aguentei. Eu quero ir junto, eu quero ir junto, eu quero ir junto. O que aconteceu? Ele imediatamente falou, me tira daqui. Eu falei, uai, gente, não queria ir junto. Vai entender um negócio desse? Então a morte, ela gosta de ser venerada. Ela gosta da opulência, ela gosta de estar ali, iludindo os homens. E os homens vai já exatamente junto. Aí a gente acha que acabou, não é? Acabou. Agora vai, fechou direitinho, acabou. Não. Sabe o que aparece? Para quem não é cristã, infelizmente tem hoje, tem a situação do sétimo dia. Passa o sétimo dia, tem uma outra questão. Qual é a outra questão? Dia 2 de novembro, dia de finado. Aí tem que vou lá visitar, porque não, às vezes quem está ali é outra pessoa que não tem nada a ver mais com a sua família. Parece que é 3 anos ou é 2 anos, se eu não me engano, foi 3 anos. Aí você tem 50 anos, está lá, direitinho lá. Está lá olhando para uma pessoa que não tem nada a ver. Gente, você pode guardar a memória da pessoa como? Você precisa ir lá. Agora, verdade é que se porventura você vai lá, para quê? Para evangelizar ou ajudar em oração aquela pessoa que está ali chorando, aquilo, até entendo que isso pode ocorrer, né? Agora, voltando para a Escritura, depois que passa essa informação toda, porque a morte é assim, parece uma coincidência, não parece? Velório em casa, caminho do cemitério e no próprio cemitério. Mas com Jesus não tem nada disso. Com Jesus não tem nada disso, né? Quando a gente vê esse cenário aqui, né? A gente começa primeiro a ver um cenário da morte da família deixa eu ver aqui, em Marcos 5. Olha o que Jesus vai dizer. E isso, queridos, aplica-se também na nossa vida como espiritual. Porque às vezes a gente não é uma morte física, mas são mortes de sonhos, morte de alguma coisa que deixamos, morte de algum problema que está muito evidente em nossas casas, em nossos lares, a nosso caminho, ou já está um problemão que não consegue resolver. Isso demonstra que Deus tem poder até sobre essas questões. Não só a vida física, como questão de morte, literalmente da matéria, mas na verdade todas as coisas que estão envolvidas na vida do cristão, né? Em Marcos capítulo 5, a gente vê um ambiente também familiar. Qual é o primeiro ambiente? Olha o que diz: quando chegaram a casa, chegou a casa com quem? Com Pedro, Tiago e João, porque os outros ele deixou separado. Dos dirigentes da sinagoga, Jesus tinha um alvoroço com gente chorando e se lamentando. Conta essa história que às vezes até pagavam, né, dinheiro para essas pessoas chorar. Tinha lá as choradeiras, né, que chamavam choradeiras. Pagavam um valor para que elas chorassem ali. Só que elas choravam, o lamento era tão grande e em alta voz que se escutava em todos os ambientes que estavam ali. Então, Jesus entrou naquele cenário, naquele ambiente, e perguntou: por que todo esse alvoroço e lamento? Por que todo esse alvoroço e lamento? O que está acontecendo? Claro que ele sabia o que estava acontecendo. Aí o que ele disse? A criança não está morta, ela dorme. E aí, do choro e dos gritos, do lamento, o que começou agora? Todos começaram a rir. Ah, sério, você está de brincadeira, né, Jesus? Você veio lá de Nazaré dizer que a mulher não morreu? Você está brincando, a gente está aqui, a gente tem um tempo aqui, tem um negócio que a gente está chorando até por ela. Nos pagaram, nos pagaram para chorar por ela. Como que você disse que não está morta? E aí o que Jesus faz? Tem gente que não acredita no milagre. Quem não acredita no milagre precisa fazer o quê? Deixar do lado de fora, porque senão o negócio não acontece. Já viu aquela questão que você tem um sonho que você vai fazer, ou algum projeto que você tem para realizar, ou alguma coisa que você tem? Aí o cidadão levanta a mão: vai dar certo não. Você vai deixar esse cidadão no seu ambiente, ou essa cidadã no seu ambiente? Não. Esse aqui fica lá.
Vai dar certo, sim. Então isso na vida de modo geral, tanto espiritual como de sonho, quanto de vida com Deus, é exatamente assim. Quando aqueles não acreditam no milagre, eles precisam ficar de fora do milagre, porque ele atrapalha o milagre. E algumas pessoas até choram, reclamam, questionam, tal, mas tem que ficar fora do milagre. Quando ele entender que o milagre está acontecendo aí, ele vai dizer, opa, agora eu consegui, eu vou ver essa menina que está viva. Eu quero entrar para participar desse milagre. O que Jesus faz? Tira todos que estavam envolvidos na sala, chorando, lamentando, e riram da situação, e fala, ó, saiam todos. E só quem que ficou com ele? Tiago, Pedro e João. Então a gente percebe aqui claramente, né? Pranto, choro, mas Jesus retira todos eles. E aí Jesus vai, chega diante dessa menina, tomou a menina pela mão. Se fosse um judeu mais cético, dizia assim, peraí, não, porque judeu não pode tocar em morto, porque é impuro. Mas Jesus era Jesus. Jesus purificava até o ambiente onde ele estava. Né? E aí o que ele dizia? Tomou pela mão. Ele disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você. Faz o quê? Levanta-se. Costumamos ouvir o nome de Talita, né? O nome de algumas pessoas como nome próprio, mas Talita não é nome próprio. Se for em referência a essa menina aqui, não é nome próprio. Na verdade, é um nome aramaico, né? E alguns estudiosos dizem que é talit. O que seria o talit? É uma espécie de uma vestimenta que coloca tipo de um véu na cabeça das pessoas quando vai prestar suas orações, principalmente os judeus. Quem costuma utilizar muito véu, aparentemente dessa natureza, aqui no Brasil, é a igreja cristã do Brasil. As mulheres, quando vai entrar em oração, o que elas fazem? Colocam um véu. Se está certo ou não, isso é outros 500, né? Mas o que Jesus está nos ensinando é que mesmo que o velório da angústia, da tristeza, das incertezas esteja em sua casa, lá no ambiente, ele envia a luz do Espírito Santo para limpar e mudar todo o cenário aparentemente de morte. Olha que coisa bacana. Então todo o cenário que está ruim lá, ele diz assim, olha, eu mando agora o meu Espírito Santo, vai lá. E ele vai começar a moldar, a modificar, a limpar tudo e ter uma nova perspectiva. Aquele ambiente, aquela atmosfera, ela começa a mudar porque você está submetido à vontade de Deus. Todos que submetem à vontade de Deus, a atmosfera da sua vida, da sua casa, ela muda. Ela é outro ambiente. Na cidade de Naim surgem duas multidões. Uma multidão da morte e a outra da vida. A multidão da morte vinha em silêncio. A multidão da morte vinha em silêncio. De repente, com todos de preto, todos cabisbaixos, chorando, silenciosamente, com roupas escuras e etc, etc. Só que a outra multidão que vai passando pelo aquele mesmo caminho, como é que ela vai? Contando as bênçãos, se alegrando. De repente até cantando, Hosana, Hosana, Hosana ao Rei nas alturas, glória a Deus, olha Jesus, caramba, olha que coisa bacana, lembra lá do milagre disso, olha do milagre aqui, começou a contar as novidades, os milagres estavam acontecendo. Mas quando essa multidão da vida, se apresenta diante da morte, o que acontece? O que acontece? Eu falei que no início, quando vai passando pela cidade, a cidade faz o quê? Baixa a porta. E as pessoas que estão na rua, baixa a cabeça, ou então entra para dentro do comércio e não sai. Nessa multidão, o que aconteceu? A multidão da vida, eu fico imaginando esse cenário, vendo a morte, o que ela faz? Baixa a cabeça como reverência à morte. Imagina aquele ambiente, aquela multidão vindo cantando, aleluia, glória a Deus, Hosana nas alturas, glória a Deus, céus, olha que coisa bacana, contando os milagres. Quando a morte vai passando, o que ela faz? Ela se declina, cai. Alguém já te contou uma história de morte? Mas não é morte física. Uma morte de problemas que acontecem no dia a dia. Já te contou sobre isso? Qual é a posição que você toma? É a posição de realmente se envolver no luto com aquela pessoa, de se envolver no luto e na morte
e o teu coração, a tua mente, o teu ambiente, se ir lá para o chão, o teu ânimo, né, ficar deplorável, ficar machucado, ficar tudo, ou você se encontra na multidão e diz assim, peraí, eu sei que é a morte aqui, que é uma multidão, mas eu não quero me envolver nesse luto não, esse luto não é meu não. Não vou segurar esse luto, porque esse luto não é meu. Se esse luto é teu, coma ele, mastigue, chore, vou chorar com você, mas opa, agora eu estou indo para cá. Lembra de Jesus? Jesus está diante do cenário do sepultamento de Lázaro. O que ele faz? Ele chora, aí chorou, menor versículo da Bíblia, João 11:35, né? Chora, seca as lágrimas, aí alguém diz, olha como Jesus amava ele, gente, que até chorar chorou. Aí Jesus seca as lágrimas e fala assim, agora é hora de eu agir. Então, querido, não dá para ficar em um momento de luto a vida toda, é tempo de celebrar, é tempo de comemorar, é tempo de sair desse luto e conversar dizendo assim, agora eu não quero mais chorar, porque chorar eu já chorei, eu vou agora celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente não pode ficar na vida toda nesse luto. Luto é feito para quem está preparando os seus defuntos, as suas mortes, os seus sepultamentos. Você não nasceu para viver em luto a vida toda, em sepultamento a vida toda, e ida para o cemitério a vida toda, ou num cemitério a vida toda. Tanto é que colocaram dia 2 de finado no ano, para que você não fique chorando a vida toda. Enfim, voltando para cá. Aí a multidão se apresenta ali diante uns dos outros, as duas multidões. E eu fico imaginando, pensa comigo aqui, a multidão, o caixão, 4 pessoas pegando de cada lado do esguicho, como diz, ou das alças, caminhando, e a multidão da alegria vindo, a multidão da celebração vindo. O que ela faz? Abre caminho para quê? Para que a multidão da morte comece a passar. E aí eu fico imaginando todos se achegando para o de lado. Um chega para cá, um chega para cá, outro chega para lá, e a multidão de cabeça baixa, seguindo aos seus algozes, seguindo em direção para onde deveria. Só que de repente, alguém especial chega o quê? Na frente do caixão e diz, para. Ó morte, o teu aguilhão, eu vi que você passou por um monte de lugar aqui. Ó morte, eu sei que você está cheio de marra aí, mas agora chegou alguém que vai mudar a história aqui desse povo. E aí, eu fico imaginando quando todo mundo foi para lá, para cá, outro para lá, e a multidão atrás, né? A multidão da alegria foi para os lados, né? O caixão no meio, e a multidão do luto atrás do caixão. Vem alguém especial chamado Jesus de Nazaré, entra na frente do caixão e diz assim, para, porque agora a história desse menino vai ser mudada. E aí, Jesus vai lá, pega, alguns dizem que foi no esquicho, né? Esquife, alguma coisa assim, do caixão, outro na alça do caixão. Mas aqui, humildemente falando, eu acho que Jesus pegou, sabe onde? No peito daquele menino e falou assim, na mão e no peito dele, falou, levanta, menino. E a mesma frase vai sendo usada, levanta-se. E esse menino levantou e tomou ele pela mão e deu para sua mãe. E ali houve-se uma grande alegria. Olha que coisa bacana. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Olha, todos ficaram ali cheios de alegria, de perplexidade, louvaram a Deus, exaltaram, e disse, olha, levantou-se um grande profeta de Israel. O teu luto é para glorificar o vosso Deus. Lembra lá de Mateus 5,16? Assim resplandeça a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa bacana. O teu luto não é, na verdade, para você ficar com ele debaixo do braço e chorando a vida toda, agradecendo pelo luto, não. Tem gente que toda vez que a data que a mãe faleceu, ou que o pai faleceu, ou que o irmão faleceu, lembra, chora como se fosse no primeiro dia, como se o corpo tivesse ali. Claro, filho, com todo o respeito aqui, com muito respeito que eu tenho, já passou. Ei, agora lembra das memórias bacanas que aconteceram. O luto não é para você ficar debaixo do braço a vida toda. É para você entender que ali houve um problema,
E que agora você pode fazer diferente, você pode ter algo melhor. Jesus acaba com o velório. Jesus acaba com o velório da filha de Jairo. Jesus acaba com o velório público, que é a história do filho da viúva. E agora Jesus vai para onde? Para a gente encerrar. Ele vai aonde já está tudo acabado. Literalmente. Olha, a desgraça aconteceu aqui. E não tem jeito. A gente não sabe como resolver mais. Olha, não tem. Pode vir o ex-pés. Nem o próprio Deus dá solução no problema que está lá em casa. Porque já explodiu tudo. Jesus, na verdade, ele chega exatamente aonde ninguém dá mais crédito. Lembra a história que alguém procurou Jesus? Dizendo o seguinte: olha, Senhor, a irmã de Lázaro manda recado para o Senhor que ele está doente, está muito doente. E aí Jesus fala o seguinte para ela: ó, avisa lá que a doença dele ele não vai morrer, fica tranquilo. Daqui a pouco eu apareço. Eu fico imaginando ele voltando para casa e dizendo assim: olha, Jesus falou que o Lázaro não morre não. Então para de dar remédio a ele, não vai morrer. Ou enfim, o que acontece? Lázaro morre. Só que eu fico imaginando o seguinte: não é que Jesus disse que ele não iria ressuscitar, vamos morrer, né? E aí, tanto é que alguém disse assim: olha, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, né? Último dia, porque ele entendia acerca da ressurreição. Jesus tinha essa amizade com Lázaro. E aí o que ele faz? Ele vai lá, e quando ele chega naquele ambiente, né? Quando ele chega naquele ambiente, algumas das pessoas dizem: olha, acredito que foi a própria irmã, disse: olha, ele já cheira mal. Então tem 4 dias que ele morreu. Teu problema tem quantos dias? 1 dia? 2 dias? 5 dias? 10? 1 ano? 6 meses? 8 meses? Já cheira mal, não já? Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. Agora basta você crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera alcançar. Então, se nós cremos em um Deus poderoso, em um Deus fiel, nós cremos também que Ele pode restaurar qualquer ambiente, qualquer atmosfera. Mas nós precisamos sair do luto. Porque o luto nos traz a memória, nos ajuda a ficar prostrado diante disso. Porque é tempo de celebração, é tempo de avivamento, é tempo de festa. Quando eu volto para o texto aqui, Jesus agora, eu fico imaginando ali a outra cena, mais uma cena. A próxima cena é a cena do Lázaro. Está todo mundo lá olhando. E agora? Ele tem 4 dias morto. O que vai acontecer agora? Todo mundo lá como espectadores, né? Aí Jesus começa a dizer assim: olha, primeira coisa, vem cá, retire a pedra. Verso 1, 39, retire a pedra. Ordenou Jesus. E aí, Maria, ou foi Marta, né? Disse assim, foi Marta, disse: já cheira muito mal. Então, sei lá, 4 dias que morreu, enfim. E aí Jesus olha para essa menina e diz assim: eu te disse que se você crer, verás a glória de Deus. Quando a gente quer ver a glória de Deus? Quando que a gente quer ver a glória de Deus? Sabe quando? Quando está tudo muito bom, muito tranquilo. A gente vê a glória de Deus, a Shekinah. A gente vê o cair dos céus, o fogo cair dos céus, a gente vê o avivamento, a gente vê, sabe, coisas extraordinárias acontecendo. Agora, quando chega uma luta em nossa casa, um problema, o que a gente faz? A gente não consegue ver a glória de Deus, mas Deus age até nos momentos de crise, até nos momentos de problemas. Deus age até nos momentos de morte. Olha que coisa bacana. E aí Jesus continua com a história dizendo assim: olha, Lázaro, sai. Alguns dizem assim: Lázaro, sai para fora. Mas aí é redundância, né? Se sair já é para fora, né? Então, Lázaro, sai. E aí Lázaro, eu fico imaginando, Lázaro, porque toda a cena ali a gente tenta, eu tento imaginar o que acontece ali. Lázaro todo enrolado igual a múmia, porque Israel fica perto do Egito, concorda comigo? Egito gosta de múmia. Provavelmente os costumes ali é muito parecido.
Vem lá Lázaro todo enrolado de faixa de pano e andando durinho, igual um zumbi, o The Walking Dead, durinho. Tanto é que o texto diz assim, verso 44, Lázaro surgiu ainda todo envolvido em panos, e o rosto tapado com toalha. E aí Jesus desliga. O que é desligar? Retira tudo isso dele, tira aí. Aí alguém corajoso foi lá e começou a tirar. Eu não iria, sinceramente. Posso falar uma coisa pra você? Eu faço, quando eu vou fazer culto fúnebre de sepultamento, me perdoe, mas eu não olho para o rosto. Aí você me pergunta por quê? Porque à noite eu vejo direitinho o defunto. Ave. Você é meu amigo, morreu? Tá bom, filho, vou fazer, mas lá e eu cá. Esse negócio de ir lá, dar um beijinho na testa. Ai, meu Deus. Filhão, não, filhão, é seu, cada um no seu quadrado. Não foi a minha vez, foi a tua. Entende? Não foi a minha vez. Então vai em paz. Não já não, gente. Eu admiro, porque eu chego em casa, eu estou indo daqui eu vejo lá, se tiver na minha frente e eu perceber que eu vou ver o rosto, eu fecho o olho e vou seguindo, tateando, chegando, viro lá do lado e pronto. Segue isso lá. Não aguento não. Eu vejo de noite, vejo perfeitinho o rosto. Mas enfim, pode prolongar. Agora a gente encerra de verdade mesmo, tá? Encerrando, porque o tempo já explodiu. Então, aqui um outro cenário aparece, que é Jesus mudando a história de um homem chamado Lázaro, do seu amigo. Jesus muda a história da filha de Jairo. Jesus muda a história desse menino, da viúva. E agora Jesus muda a história de Lázaro. Agora, uma pergunta que não quer calar, para a gente encerrar de verdade. Uma pergunta. Por que Jesus chamou pelo nome de Lázaro? Por quê? Por quê? Vou te explicar por quê. Jesus está onde? Qual é o ambiente que Jesus está? Em um cemitério. Aonde tem mortos. Quantos mortos tem no cemitério? Muitos. E se Jesus, pelo seu poder que ele tem, dissesse: levanta-te, quantos mortos levantariam? Todos. Todos levantariam. E por isso que Jesus está em um ambiente de morte. Ele diz o seguinte: Lázaro, sai para fora. Você, Lázaro, não os demais. Os demais, beleza, no dia da ressurreição vai levantar assim. Mas Lázaro não. Lázaro quer que levante agora. Deixa eu falar uma coisa para você. No ambiente de morte, Deus está chamando você, não é os outros. No ambiente de estado deplorável, de luto, Deus está chamando exatamente você. E é pelo seu nome. Não é fulano, beltrano e ciclano. Nós queremos tomar posse ou advogar para terceiros, quanto Deus está chamando exatamente você. Está chamando está chamando pelo nome. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? A resposta, de novo, de permanecer no luto? Ou a resposta de assim: não, agora eu levanto e vou seguir contrito e sabiamente na dependência de Deus e na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido. E Deus te use como instrumento dele. Deixa eu orar com você. Pai Santo, Pai querido, a palavra tua aqui foi linda, Deus. Te pedimos a tua misericórdia e o teu cuidado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu carinho sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoou de modo extraordinário. Agora, Deus, nos leve em paz, nos guarde, nos dê pela noite um culto extraordinário. E que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração da tua igreja, e abençoe o pregador e os ministros de música. Oramos a Ti, te agradecemos, não porque merecemos, mas no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Queridos, beijo para vocês e até a noite em nome de Jesus.